Sérgio Godinho tem novo romance. Conversamos com o músico neste ensaio geral sobre o livro Vida e Morte nas Cidades Minadas. Temos também entrevista com a fadista Terezinha Landeiro, que está a lançar o álbum Para Dançar e Para Chorar. Ouvimos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, que nos traz 2 livros, e espreitamos o cartaz da Monstra, o Festival de Cinema de Animação. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Que hei de eu fazer? Eu tão nova e desamparada, quando o amor me entra de repente pela porta da frente e fica a porta escancarada. É de amor que fala o terceiro romance de Sérgio Godinho, Vida e Morte nas Cidades Minadas. É um livro que leva o leitor a mergulhar num romance entre uma portuguesa e um jovem francês. Ela é de Guimarães, mas é em França que o seu destino se cruza com Cédric, explica Sérgio Godinho ao ensaio geral. Esta rapariga vai com 16 anos com os pais para Compiègne, começa a estudar hotelaria, chama-se Amália e chama-se Rodrigues. Porque o pai se chamava Rodrigues e era um grande fã, isso é logo dito quase no princípio do livro. E também canta fado amador num restaurante português onde há também fado. E conhece lá, depois de ter conhecido outro e depois de outros amores, não muitos, um rapaz chamado Cédric, que também tem a mesma idade que ela e que trabalha numa morgue. Ou seja, o que há aqui toda esta espécie de contraste entre a vida, visto que ela está a estudar hotelaria, portanto que vai mais tarde até ser gerente de um hotel em Guimarães. Um hotel é um local de vidas efêmeras, passageiras, porque as pessoas vão e vêm, e uma morgue também, no fim de contas, é um lugar de mortes passageiras, não porque a morte seja passageira, mas porque as pessoas não ficam lá, não são enterradas lá, etc., ou não são cremadas. Vida e Morte nas Cidades tem assim como protagonista uma Amália Rodrigues, fadista, que é arrebatada pelo amor de Cédric. Há ali uma espécie de amor súbito entre os dois, sendo que descobrem com grande surpresa que são ambos do signo de Gêmeos e do mesmo dia, do mesmo ano, portanto têm exatamente a mesma idade. E isso causa ao mesmo tempo uma proximidade quase surpreendente e mágica, embora eles sejam pessoas bastante diferentes. Ela é exteriorizada, é espontânea, poucas leituras, etc. E o Cédric é mais flexível, é um tipo que pensa muito também, até porque começa a olhar para os mortos, começa a pensar que vidas há, que vidas houve, que vidas há para lá daquele momento da morte, o que é que fica disso, o que é que ficou, que marca ficaram noutras pessoas, começa a refletir muito sobre isso. Já, de facto, já era um pouco a sua tendência. Pelo meio do enredo há uma suspeita que abala as personagens. O autor Sérgio Godinho, que canta às vezes o amor, quis falar sobre as vidas e este amor que acabou por ser também separado entre cidades. Eles têm um amor à distância, encontram-se muitas vezes quando podem, fazem a viagem de uma cidade para outra, de uma cidade e de um país, não é? Para outro, e isso também é um teste, digamos, à duração da sua relação, não é? Porque é uma relação à distância, às vezes tem outras regras, outras eternidades, outros também se faz por si, longe da vida, longe do coração, não é? Longe da vista, perdão, longe do coração. Mas as vidas vão-se construindo assim. O amor, as vidas e a morte neste novo livro de Sérgio Godinho, que foi lançado esta semana e que já está nas livrarias com a chancela da Quetzal. E o dia tão diário disso tudo, da morte volta sempre em vida. Até 17 de março, em 17 espaços da cidade de Lisboa, a Monstra anda à solta. O Festival de Cinema de Animação oferece ao público de todas as idades cerca de 400 filmes e neste ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, a Monstra tem como tema a liberdade de expressão.
O diretor, Fernando Galrito, dá um dos exemplos do que vai poder ver. Nós fizemos com alunos de escolas portuguesas, vários jovens artistas, na cidade de Almada, na Casa da Cerca, um espaço de arte contemporânea. Durante cinco fins de semana fizemos uma residência artística e dela também nasceu um filme que também vamos passar no festival, que é um olhar de jovens de hoje sobre também a Revolução do 25 de Abril, e tem esta característica que é comemora os 50 anos da Revolução de 74 e comemora também os 50 anos da cidade de Almada. Este ano a Irlanda é o país convidado, com o epicentro no Cinema de São Jorge, mas também na Cinemateca Portuguesa, Cinema City Alvalade e Cinema Fernando Lopes. Entre outros, o festival conta com antestreias, estreias e retrospectivas. Mas não é só de cinema, de animação que se faz a monstra, há também debates. Nós vamos ter na terça-feira, dia 12, uma mesa redonda que nós chamamos a nossa Monstra Summit, onde vamos fazer encontrar algumas pessoas ligadas ao cinema de animação, à ilustração, à banda desenhada, historiadores como o André Carrilho, a Cristina Sampaio, o Nuno Saraiva, o João Miguel Tavares, o Luís Salvado, e que vão falar sobre esta questão da liberdade de expressão também nas artes que eles, por um lado, estudam, no caso do João Miguel Tavares e do Luís Salvado, ou que realizam, que fazem, como seja o caso do André Carrilho e a Cristina Sampaio e o Nuno Saraiva, que pronto, também têm sempre, mesmo nos dias de hoje, há aquelas questões, às vezes, da autocensura e dos problemas também do politicamente correto que ainda se colocam também atualmente. E no Museu da Marioneta, em Lisboa, há exposições ligadas à animação para ver. No Museu da Marioneta nós temos uma exposição dedicada e que chamamos Três Famílias, que é uma família croata, de um filme croata que vai estar na competição do festival, um filme de marionetas muito interessante e que conta a história de uma família decadente, croata, meio burguesa. Depois temos uma exposição também muito interessante de uma família, que poderia ser quase uma família portuguesa, uma família italiana, que sai de Itália com a ideia de chegar aos Estados Unidos, atravessa os Alpes, fica na Suíça durante a Segunda Guerra Mundial e chega em França e acaba por se estabelecer em França e nunca sai de lá. E também temos uma terceira família, que é uma família portuguesa, uma família de ratos portugueses, que fala um pouco do abandono ou da solidão a que algumas entidades, neste caso uma ratinha que vive só, e que encontra nos seus vizinhos também uma forma de escape e de encontro com o outro, num filme do Emanuel Nevado, que vai estrear em breve e que tem uma característica interessante, que é, enquanto as marionetas das outras duas exposições são feitas à escala, ou seja, normalmente uma marioneta tem 25 centímetros e os cenários são também feitos em função dessa dimensão, no caso do filme do Emanuel Nevado, esta família, como é uma família de ratos e que tiveram que ser as marionetas feitas até um pouco maiores do que a escala natural, os cenários também têm cerca de 2 metros de altura e não deixa de ser interessante a visita não só às famílias, mas também ao encontro das diferentes escalas às quais o cinema de animação tem que se adaptar para contar as suas histórias. Na 23ª edição, a Monstra contará ainda com workshops e masterclasses. Por Lisboa passará Tom Moore, o cofundador do prestigiado estúdio Cartoon Saloon. No ensaio geral, abrimos agora mais 2 livros, com a leitura atenta de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Num tempo que obriga a pensar e a recordar o longo caminho percorrido pela democracia, recordo um pequeno livro da editora da Universidade Católica, reproduzindo um diálogo extremamente rico entre o padre João Resina e o filósofo Mário Sotomayor Cardia, intitulado Cristianismo e Marxismo em Debate nos anos 70. Trata-se de um pequeno tesouro descoberto por José Pedro Castanheira, correspondente à transcrição de um colóquio realizado na sede da Juventude Universitária Católica, JUC, a 19 de janeiro de 1974. O documento permite a compreensão dos caminhos trilhados pelo catolicismo português mais inconformista. É o espírito de diálogo do Concílio Vaticano II que aqui se sente. Sotomayor Cardia fora militante do Partido Comunista e era redator da revista Seara Nova. O padre João Resina Rodrigues era professor do Instituto Superior Técnico e um dos assistentes religiosos da JUC de Lisboa. O debate é denso, por vezes cifrado, e abrange as áreas da política, da história e da sociologia. Em causa
estava a origem e extensão dos direitos humanos na sua valorização pelo cristianismo e pelo marxismo. Sotomayor Cardia põe a tónica na pergunta se os direitos humanos são prerrogativas ou objetivos de luta. João Resina fala-nos de um caminho humano e lembra o que dizia Terêncio: nada do que é humano nos pode ser estranho. O debate e o diálogo que se desenvolve neste pequeno livro faz luz sobre o que estava em causa nas vésperas de 25 de abril de 1974 e sobre a necessidade de construir uma democracia política, económica, social e cultural. E este tema permite-nos lembrar um outro livro acabado de sair na Temas e Debates, da autoria de António Araújo, Pedro Magalhães e Maria Inácia Rezola, Emílio Rui Vilar, Memórias de Dois Regimes. Em discurso direto, o protagonista da transição democrática e dos primeiros tempos da institucionalização da democracia fala-nos da resistência estudantil, do Estado Novo, da fundação das sedes, dos primeiros governos provisórios, no célebre documento Melantunes, na radicalização e estabilização constitucional da democracia. São dois livros de que vos falo e fazem luz sobre a construção da democracia e permitem, 50 anos depois de 25 de abril, compreender o que se mantém vivo e os desafios que têm que ser lembrados. Desde que o meu amor partiu, há mais flores nas oliveiras. O quadro elétrico não quebra às quartas-feiras. A rádio deu a viela, voltou o tempo quente. Saiu uma raspadinha com 3 prémios de 50. Terezinha Landeiro tem novo disco e concerto marcado para amanhã em Aveiro. Para dançar e para chorar, é, nas palavras da fadista, um álbum muito eclético e onde se rodeou pela primeira vez de outros compositores. Eu sentia que estava a ficar um bocadinho presa numa ilha musical e ficar ali um bocadinho retida e a repetir-me nas ideias e nos conceitos. Quando escrevemos discos totalmente sozinhos, as ideias também se esgotam e os caminhos por onde vamos esgotam-se. E então surgiu esta hipótese de convidar outros compositores para escrever para o disco. Eles aceitaram, foi uma sorte. E este disco surge desta necessidade de querer falar sobre outros assuntos, sobre outras temáticas e também este desafio que é cantar as outras pessoas. Conto com o Jorge Cruz, com a Milhanas, com o Francisco Guimarães, a Rita Dias, o Mário Lajinha, a Beatriz Pessoa e depois tenho sempre o Pedro de Castro, que participa em todos os meus discos com as suas composições, neste disco um bocadinho menos do que nos outros, mas também volta a entrar. Eu própria escrevi muitas das letras e começo a assumir alguma composição musical também, portanto nesse sentido é um disco muito eclético. O disco tem, além de fado, também canções e folclore, daí este lado para dançar e chorar. Para dançar e para chorar é como eu vejo a vida e como eu vejo os fados. Quando, por exemplo, um estrangeiro me pergunta o que é o fado, eu costumo dizer, olha, o fado é como a vida e tem dias bons e tem dias maus. E nós retratamos exatamente isso quando cantamos. E então eu quis fazer este retrato neste disco bastante vincado das duas vertentes que eu acredito que existem no fado. Terezinha Landeiro, que tem o seu palco habitual na Casa de Fados, vai ocupar o palco do Teatro Aveirense este sábado. Tem também concerto marcado para o Teatro Maria Matos em Lisboa a 26 de março. Neles viajará, tal como no disco, às memórias da infância. Eu cresci a ouvir folclore cantado pelo meu avô, o pai do meu pai, que é da Beira Baixa, de uma aldeia que se chama Aranhas, e é uma terra com muita tradição de folclores, com um rancho muito forte, e eu cresci a ouvir o meu avô. E aliás, este disco tem este nome, Para Dançar e para Chorar, a parte do para dançar, para conseguir justificar um bocadinho a minha vontade de cantar folclore, porque toda a gente que me conhece e que me ouve em casas de fado e em concertos sabe que eu tenho um gosto enorme em cantar folclore, e então consegui incluir neste disco 3 folclores e é no fundo é uma viagem às minhas raízes e àquilo que fez com que eu descobrisse depois o fado. E se for a um dos concertos ou ouvir este disco, fica o desafio de descobrir uma das músicas que Terezinha Landeiro pediu ao pianista Mário Lajinha para escrever. O Mário é um músico que eu admiro desde muito nova e nunca imaginei sequer que iria ter uma canção composta por ele. E então, quando desafiei, pensei, se calhar tem mais que fazer e não vai querer participar neste disco.
mas enviei-lhe uma das letras mais especiais que tenho no disco, que eu Trocavam Cartas de Amor, que é a história dos meus avós maternos, e rapidamente ele me devolveu a música composta e cantada por ele, que achei muita graça, e eu não queria acreditar que aquela parceria estava a acontecer, porque o Mário é uma referência para muitos músicos, para mim também, desde muito nova. Então é para mim uma alegria tê-lo neste disco. É com a voz de Terezinha Landeiro que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Na próxima semana vamos estar no Festival Humus, em Guimarães, numa emissão ao vivo, na quinta-feira, às 18h, na Biblioteca Local, para uma entrevista de vida com o escritor Walter Ugumem. Esperamos por si, em Guimarães, para celebrar 15 anos do ensaio geral. Até lá, boa noite e bom fim de semana.